Olá pessoal, então vamos começar a aula 3 do módulo 1, Introdução à Refrigeração, dentro daqueles atributos que eu elenquei para que o profissional seja um bom refrigerista, né? Atributos de um bom refrigerista. Elenco agora o linguajar técnico, né? Mas o saber falar, né? Já começa hoje aí com as redes sociais, né? Então praticamente a minha clientela ela se baseia no Google. Quem não tem o Google Meu Negócio está perdendo, tá? Então é uma ferramenta poderosa. O WhatsApp é bom, o Instagram é bom, a internet é boa, ótimo. Nós temos o site da PH Refrigeração, temos alguns clientes também. Temos o Instagram da PH Refrigeração, temos clientes também. Uso também o Get Ninjas, também para uma outra plataforma confiável, né? E também dá cliente. O site mesmo, né? Ele tem dado bastante cliente, vem por e-mail. Agora o Google Meu Negócio é uma coisa fabulosa. Primeiro porque você tem um feedback ali dos seus clientes, né? Todos os nossos clientes eu procuro, além de tirar fotos, né? De preferência com clientes, nunca se esqueça de perguntar se pode publicar ou não, né? E também do serviço que foi feito, né? Para dar um enriquecimento, agregar valor, né? A essa mídia social, né? E o Google Meu Negócio é o que dá um feedback, porque a pessoa já coloca ali na internet instalador de ar-condicionado, empresa de refrigeração. Então, se você tiver com a pontuação mais alta em termos de retorno, né, o feedback dos clientes, você vai aparecer já ali em primeiro lugar, tá? E as pessoas hoje querem qualidade, né? Então, não quer gastar o dinheiro simplesmente com qualquer coisa. E também, como a gente quer velocidade, né? A gente não aguenta mais esperar um download, não, ou então um upload. Então, as pessoas querem velocidade, querem retorno fácil e o Google Meu Negócio é uma excelente ferramenta porque ali já tem um parecer de alguns clientes que já foram atendidos. Isso aí norteia, dá confiança total para um futuro negócio. Tá? Mas é obrigatório o cliente colocar ali o que ele sentiu? Não. Né? Então nós temos hoje bastante clientes aí cadastrados, mais de 500 clientes cadastrados, e temos um número muito bom de feedbacks, né? E com a pontuação que é 5, que é a pontuação máxima no Google, e isso é muito bom para a empresa. Tá? Então, eu estava falando do primeiro contato. O primeiro contato já é pela mídia, né? Então, em cima da mídia se consegue o telefone. Normalmente eu peço para fazerem um contato via WhatsApp. Então eu utilizo o WhatsApp Business, né? E ele proporciona essa ferramenta, né? Já manda uma mensagem automática e a pessoa faz o contato pelo WhatsApp. Mas por quê? Porque, infelizmente, estamos no século XXI e ainda tem gente brincando de dar trote, né? Então, essa brincadeira de dar trote é complicado. Então, no WhatsApp já aparece a pessoa, né? Tem como fazer já ali um rastreamento, fica melhor de trabalhar. Tá? Então, já no WhatsApp, que eu posso mandar a mensagem escrita ou então a mensagem via telefone, né, a ligação do WhatsApp, ou eu provocar uma ligação normal via telefone, eu preciso saber falar corretamente.
E se nesse primeiro contato, como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica, se nesse primeiro contato o cliente já gostou dos detalhes técnicos que foram passados para ele em relação, no nosso caso do curso, a uma instalação e manutenção de um split, seja ele inverter ou convencional, então praticamente é 70% de chance do negócio ser efetivado. Tá? Então, é o primeiro contato. No primeiro contato, nós já vamos ganhar o cliente se nós soubermos falar bem. Precisamos de conhecimento, português, né? A gente precisa dominar o nosso português. Dominando o nosso português, nós vamos dominar o nosso linguajar técnico, falando em peças, nome de peça certo, o nome da unidade interna certo, que é a evaporadora, o nome da unidade externa, que é a condensadora, os componentes. Às vezes a gente até economiza para o cliente, né? A gente cobra a visita, é claro, né? Ainda mais com o valor de combustível, mas às vezes a gente ganha o cliente assim também. Ao invés da gente cobrar a visita física, a gente faz essa visita virtual. A gente já dá o orçamento para o cliente por telefone, pelo WhatsApp, né? Agora, o cliente vai gostar se nós transmitirmos a confiança no linguajar técnico, tá bom? Essa confiança ela é importante, porque, vejam só, a gente chega para instalar um split inverter ou convencional, né? E o cliente pergunta, qual split é melhor ou qual máquina é melhor? Uma máquina Samsung ou uma máquina York? Aí a gente responde para o refrigerista, né? Responde para o cliente ou para a cliente. Olha, a máquina York tem menos potência. Menos potência não existe. Menos potência não existe e não cabe, né? Então não tem português aí correto, não tem um linguajar técnico correto. Então ali o cliente já vai começar a não ter mais confiança naquele instalador. Fala menos, então vamos deixar passar o menos. Mas a pessoa não fala com plural certo. Poxa, mas se a pessoa não sabe falar com plural, né? As máquinas, as evaporadoras, os tubos, demonstra para aquele cliente que eu não tenho a base de estudo. Então, se eu não estudei, e é claro, às vezes é questão de oportunidade, né? Então, se não tem um estudo base, concito a ter, porque vai facilitar em muito obter esse linguajar técnico e obter mais negócios, tá? Com essa facilidade de falar. Treine em falar em público, também é interessante. Mas como eu vou treinar a falar em público? Utilize seus parentes, de preferência parente mais próximo. Com parente mais afastado é fácil. Faz com parente mais próximo. É como se fosse numa sala de aula, não tem plateia pior que o seu próprio companheiro de turma, que é o mais crítico possível. Mas ele vai lhe ajudar futuramente a ficar desenvolto para que possa transmitir com maior facilidade o seu conhecimento, a informação que o cliente quer ouvir. Tá? Então, plural correto, concordância verbal, os termos certos. Então, desculpa, meu senhor,
é, a funcionária fulana, ela não veio trabalhar ontem porque ela estava meia doente. Ah, então ela estava metade sã, metade doente. Não, não existe isso. Ela estava meio doente. Ela estava meio doente, né? Então é como eu falo, porque eu não tinha trago, eu não tinha falo, tal coisa. Não existe isso. Então nós temos que nos policiar, tá? Hoje está com uma mania, sem preconceito algum, mas nós temos um dicionário da língua portuguesa. Então o coletivo, o certo é falar boa noite a todos. Ou então chegar numa residência, tem homens e mulheres, mas o coletivo de pessoas ali na hora são todos. Cheguem com a máxima educação possível. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Falar boa noite, bom dia, vamos dizer, bom dia a todos e a todas, não está certo. E o pior ainda, boa tarde ou bom dia a todos, a todas e a todes. Então isso é uma invenção. Não está previsto isso no português. Então, pessoal, estudem o português. Vocês não vão perder nada com isso. E sim, vão poder ler melhor e vão poder saber falar melhor, né? E, naturalmente, o linguajar técnico será dominado. Mas seguindo o nosso roteiro aqui. Gíria. A gíria não tem lugar no nosso vocabulário. Tá? Causa uma péssima impressão. Senhor fulano, o aparelho vai ficar assim, tá ligado? Morou, coroa, né? Vamos botar um linguajar mais até velho, né? Mas tá ligado, tá de boa, hang loose, negativo. Nesse momento aí, não cabe gíria. Não cabe gíria. Tá? Nós vamos falar sobre adereços, sobre até tatuagem, né? Nada contra. Mas nós vamos falar também porque adereços, se eu tiver, por exemplo, trabalhando com eletricidade e tiver cheio de anel, eu estou fadado a puxar essa energia, né? Essa tensão, essa corrente elétrica. A gente vai falar sobre grandezas elétricas aí nos módulos mais para frente. Mas e sobre tatuagem também, porque tem tatuagens muito bonitas, mas tem tatuagens que a pessoa às vezes faz e que tem um significado ruim na sociedade. Mas não é o assunto agora, né? Mas o uso de gíria é complicado, tá? O cliente não gosta. Mas eu cheguei numa casa onde o cliente nos recebeu só falando gíria. Ele e só ele, ou a família dele que fale gíria. Nós não podemos falar gíria. Então, é a minha opinião. Se outra pessoa acha que pode falar só em gíria, aí respeita a sua opinião. Mas eu acho que um refrigerista de sucesso precisa falar bem e não há necessidade de se utilizar uma gíria. Ou uma gíria boba, por exemplo, ofereceram água para a equipe. Não, meu senhor, estamos de boa, muito obrigado. Estamos de boa, tudo bem. Aí saiu, mas, não, irmão, muito obrigado, eu agradeço, mas nós trouxemos a nossa água. Será que não fica melhor? Eu acho que fica melhor. Tá? Quando a gente está trabalhando, não cabe nenhum outro tipo de conversa que não seja a relativa ao serviço. Ou vocês pensam que a gente não está sendo vigiado ou então não estão de olho no nosso trabalho? E estão de olho também na nossa conversa. Né? Então nós não temos que falar
dá uma de, vamos falar sobre a vida dos outros. Você sabe o que aconteceu com Cicrano? O que aconteceu com Beltrano? Ou então fazer algum comentário sobre alguma coisa que viu no ambiente onde está trabalhando. Não existe isso. Um comentário depois na oficina, para fazer aí uma tempestade de ideias, né? Verificar prós e contras aí desse serviço executado. Agora, pode até na oficina assim, ser mais tranquilo a conversa. Agora, no ambiente de trabalho, não. Seriedade o tempo todo. Vou ter que ficar de cara fechada? Não. Se o cliente, já teve cliente até que já falou, vem cá, vocês não se falam, não? Mas às vezes as duplas de trabalho estão com um entrosamento tão perfeito que às vezes a gente pede uma peça, me passa o outro já passa a peça porque ele já sabe o próximo passo a fazer. Então é praticamente automática essa conversação. E quanto mais a gente conversar, se não for aspecto técnico ou então estético para melhorar a instalação do cliente, não está valendo a pena. Então uma instalação que pode durar aí de 2 a 4 horas vai durar 6 horas. Uma instalação média dura de 2 horas a 3 horas no máximo, tá? Podendo ter alguma guerra de algum imprevisto elétrico, por exemplo. Nós fazemos também a parte elétrica. Tem empresa que não faz. Precisamos ser diferentes. Preciso fazer o diferencial. Isso é que diferencia uma empresa da outra. Ser melhor ou não. E aí coloque seu preço também sobre o que você faz. Agora, se não quiser fazer com a gente, não tem problema, tem outras empresas no mercado. Agora, cobre um preço justo pelo seu conhecimento. Então, se você agrega ao serviço de eletricidade, ao serviço de geração, precisa cobrar sobre isso também. Tá? Mas cuidado com essa conversação durante o serviço, que seja estritamente em relação ao serviço. Tá? Nada de piadinhas, de trocadilho, isso tudo está sendo ouvido. Mesmo cochichando, passa uma impressão ruim para o cliente. Tá? A nossa missão ali é trabalhar. Então, e que façamos um trabalho rápido, bem feito, eficiente, honesto e competente. E vamos voltar para a oficina, sem deixar vestígios no local, tudo limpo, do jeito que a gente encontrou, nosso material todo arrumado, recolhe para a oficina, guarda tudo limpo, tudo direitinho, vamos para casa tranquilamente, tá? Com a consciência tranquila. Esse é o objetivo. E não depois o chefe da empresa, né, receber uma ligação, ouvi uma piadinha e já ouvi acontecer, inclusive com a nossa empresa. Então, um cliente se achou ofendido por uma piadinha que um cliente fez. O cliente permitiu? Não estou aqui justificando ninguém. Mas eu acho que os dois erraram. Aí o cliente abriu a guarda, o funcionário aproveitou, o funcionário não está mais trabalhando conosco, mas nem por isso que ele foi embora. Tá? É porque ele não queria estudar. Então, só ser carregador de bolsa eu não quero. Então, não há não há espaço para piadinha no ambiente de trabalho, tá certo? Na oficina aqui conosco reunidos, nós passamos uma piadinha para deixar o ambiente mais tranquilo, mais leve, tudo bem. No local de trabalho negativo, tá? Quando nós formos para um certo serviço, a gente tem que fazer uma preparação prévia. Essa preparação prévia, eu falo para todo mundo, todos os funcionários.
Para que eu possa resolver um problema de matemática, eu preciso saber a teoria. Para eu saber a teoria, eu preciso ler, eu preciso interpretar, eu preciso saber falar para transmitir o que eu quero. Eu, como chefe da empresa, como dono da empresa, eu preciso saber me expressar para dizer o que eu quero que seja feito na casa de fulano e de Beltrano. E, eu vou instalar um aparelho da Fujitsu. O aparelho da Fujitsu ele tem particularidades da fabricante Fujitsu. Vamos estudar quais são as particularidades. Tem um termo novo aqui, ó. Ao invés de tubo capilar, é válvula de expansão. Aí na hora, na casa do cliente, ele pergunta: vem cá, como é que o gás ele é comprimido na máquina? Como é que se dá o processo do resfriamento? E aí? É o famoso não se preparou. Então nós temos que ter essa preparação teórico-didática baseada no trabalho que eu vou realizar. Então, se eu vou para um serviço de geladeira, porque eu vá sabendo já o modelo, já que eu possa levar peças de maior mortalidade para aquele tipo de geladeira, eu já vou preparado, né, para que eu não seja surpreendido e que eu possa oferecer de imediato um conserto para o cliente. Eu também faço isso com ar-condicionado. Então, me ligam, seu Fábio Pinheiro, somos da PH Refrigeração, meu ar-condicionado não está gelando. Qual é a marca do seu ar-condicionado? É Daikin. Estou largando aqui algumas marcas, né? Não quer dizer que sejam as melhores, tá? Mas eu vou, durante o curso todo, eu vou falando de várias marcas. Então a minha marca é Daikin, é de 18.000 BTUs e ela não está gelando. Mas não está gelando? Não. Está pingando água na unidade interna, a evaporadora? Poxa, eu notei que ontem estava pingando. Opa! Então só um momento. Reveja o seu conhecimento. É muito conhecimento. Eu não tenho como objetivo fazer com que vocês virem robôs. Nós não temos essa capacidade. Nós temos uma capacidade de... Tem gente que tem a mente poderosa em termos de gravar bastante coisa. Mas nós temos que saber aonde está aquela fonte, aonde está aquela teoria, para eu poder aprender a aprender, né? A busca do conhecimento. Eu preciso saber onde está. Então, nós temos alguns arquivos digitais e temos alguns arquivos físicos também. Vamos ver os manuais da Daikin. O que será que no LG que o cliente falou que está aparecendo um CH38? O que quer dizer o CH38? Então, se eu não souber a teoria, eu não vou poder identificar o problema. Vou perder um cliente. Mas se eu já souber, CH38, eu sei que na LG é falta de fluido refrigerante. Meu senhor, o problema do senhor é falta de fluido refrigerante. E o serviço fica em tantos reais. Mas isso resolve? Resolve. Mas por que aconteceu isso? Aí vai a parte teórica do problema. E aí se explica o que está acontecendo. Tá? Então essa preparação prévia também é muito importante. Didática. Então a gente durante o dia, eu falo para os meus funcionários, é muito interessante. A gente acorda, começa com uma geladeira, depois passa por um freezer, passa por uma airfry, depois instala um ar-condicionado, depois no final do dia está consertando um balcão refrigerado. Quer dizer, que começou com uma residência, passou por um comércio de uma sapataria, depois entrou numa padaria, voltou para uma residência, terminou sei lá, numa loja de conveniência de um posto de gasolina.
Então, durante o dia, o dia a dia da refrigeração é muito dinâmico. E uma hora uma equipe está mexendo com uma geladeira, a outra está mexendo com o ar-condicionado. Depois de umas 2 horas já surge uma máquina de lavar roupa e os ambientes também são diferentes. Pode ser uma lava-roupa industrial, de uma lavanderia, pode ser uma lava-roupa, uma máquina de lavar roupa de uma residência, e aí vai. Nós temos que estar preparados para tudo isso, sabendo a teoria de tudo, tá? E o linguajar certo, né, a ser empregado, tá? Quando for tratar com o cliente também, saiba, não é questão assim de idade, é questão de respeito. Não desmerece ninguém eu chamar uma pessoa mais nova de senhor ou de senhora. Naquele momento ali é o meu patrão, né? E temporário, vamos dizer assim. É um casal novo, é um rapaz, uma garota. Por favor, a senhora, não sou casado ainda, pode me chamar de senhorita, ou então, tem gente que fala isso. Ou então, não precisa me chamar de senhora, não. Me chama de Michele. Não precisa me chamar de senhor Fernando, não. Me chame de Fernando. O cliente abriu essa guarda, deu essa oportunidade, então tudo bem. Mas, fora isso, é sim senhor, sim senhora, não senhora. Tá? Então o cliente gosta disso. E é uma questão de respeito. É natural. Para mim, eu acho que não há problema. Tá? Eu já tive um funcionário dizendo que ele tratava todo mundo de você mesmo e então tá bom. Então procura uma outra empresa, mas eu acho que o respeito é fundamental. Tá? Aí eu vou falar sobre um ponto interessante. Eu uma vez cheguei na casa de um casal, um casal não, uma dupla, e cheguei lá, era uma situação de diversidade, né, sem entrar em maiores detalhes, sem preconceito algum. Mas eu senti que essa dupla estava constrangida e a dupla de funcionários também. Então eu cheguei para os funcionários: o que está acontecendo? Está se trabalhando sem conversar, sem nada? É por gesto, é por libras? Pode ser também, né? Mas achei estranho o ambiente. Pois, pessoal, essa dupla, né, o casal, né, entre aspas, são meus amigos e tive que, na conversa, utilizando também inicialmente o linguajar técnico em cima da instalação que a gente estava fazendo, eu consegui quebrar o gelo, romper essa barreira do preconceito que infelizmente está assolando o mundo. Mas por quê? Para quê? São pessoas diferentes? Não. Então tratemos da mesma maneira, com a mesma atenção, carinho que merecem, né? Não há porquê isso. E hoje, depois até os atendi na garantia, estava tendo um problema de instalação e fui muito bem recebido e considero meus amigos. Tá? Então, cuidado com a diversidade. Hoje nós não podemos, aí, o mundo, essa globalização, né, abriu um leque e eu acho que, tipo, eu sou uma referência. Às vezes eu estou numa faixa de pedestre, eu só tá vendo aquele careca ali? Ou então aquele senhor ali só de barba branca? Atrás dele ali, ó, à direita tem uma rua. E daí? Né? Então, ser careca para mim não tem nada a ver, não interessa. Ah, não, vou pintar minha barba, também não me interessa.
Então cada um faça o que entenda que deva fazer. Agora, que respeite o espaço de cada um, né? Cada um queira ser o que venha a ser, mas respeite o lugar de cada um. E se há respeito no ambiente, né, entre as pessoas, tudo vai sair bem. Vai começar bem e vai terminar bem. Tá? Agora, tem também, quando o cliente ele abre a oportunidade da conversa, e não são todos, né, nós temos que ter cuidado ao tratar de temas que são que podem gerar uma discussão. Né? Tem aquele ditado, né? Política, religião e futebol não se discute. E tem outros assuntos também. Tá? Sexo, e aí vai. Né? Se fala em gênero e não sei o quê. E outras coisas mais. Tá? Então, evitem esse tipo de conversa com clientes. Educadamente, dê uma desculpa e continue a trabalhar. Emprega já logo um termo técnico e já corta essa conversa, porque às vezes o cliente está chateado, uma situação na família ou com ele mesmo, e ele quer levantar essa situação, mas eu acho que não é o caso para a gente, tá? A gente ter conversas polêmicas durante a execução de um serviço, tá? Não vale a pena. Se for possível, como eu falei, o ideal é que todo mundo tenha um curso normal, né? Tendo no mínimo fundamental, ou então médio completo, ou então se ele só teve a oportunidade de fazer um supletivo, não tem problema. Mas se seu patrão, ou então você como chefe sentir que você está precisando se expressar de uma maneira melhor, faça um cursinho de português ou faça uma revisão dessas matérias, procure uma educação de adultos aí para rever conhecimentos básicos. Qual problema vai ter isso? Leia mais, a leitura, né, digital de um livro ou fisicamente, né, um livro. Isso aí só vai aumentar o nosso conhecimento, tá? Então nós não vamos perder nada com isso. E a nossa leitura é constante. Nós precisamos ler, porque senão uma outra empresa que vai buscar um outro tipo de conhecimento, ela vai começar a ultrapassar a nossa empresa. Mas por quê? Nós paramos no tempo. Nós não podemos parar no tempo. Nós estamos conversando agora aqui, lá do outro lado do mundo, a GRI, que é uma das maiores fabricantes de ar-condicionado no mundo, uma empresa chinesa, está fazendo um outro tipo de condensadora. Foi a primeira a fazer a condensadora com 4 películas de substância para fazer uma serpentina de cobre. Vamos aprender sobre isso na condensadora para ficar resistente à maresia e poder ter mais vida útil em relação ao poder do sal ali, da água do mar. Olha só, então quanta coisa está se fazendo hoje para melhorar o serviço de instalação de um ar-condicionado, em termos de ferramenta, de máquina, de eletroeletrônico, e eu preciso buscar essa novidade, tá? Então, a busca do conhecimento. Pessoal, em todo o vídeo, em todos os vídeos, durante o curso todo, nós vamos falar sobre a busca constante, incessante do conhecimento. Tá? Cursinho de português. Hoje em dia também nós temos um grande problema e durante o nosso trabalho de refrigeração, às vezes a gente utiliza termos, né, que talvez para o cliente, e nós já tivemos uma conversa inclusive na empresa, né, já surgiram situações
que a nossa conversa parece que a gente está tendo uma conversa obscena, por exemplo, né? Ah, estamos passando, passo a tubulação pelo buraco. Ah, pode colocar mais um pouco. Coloca vaselina para poder passar um pouco melhor. Há alguma coisa de obsceno aí? Não, mas a maldade está na cabeça das pessoas, né? Então, eu já vi cliente rindo, mas perguntei, qual o problema, meu senhor? Com a educação, né? Com a educação. Não porque vocês tá dando a entender que é uma outra situação. Não, mas o senhor então nos desculpe. Eu já falei até com meus funcionários. A gente tomar cuidado com o linguajar na refrigeração, porque pode dar um duplo sentido, tá? E isso fica mal para a empresa, tá? Mas fazendo um resumo, nós precisamos saber dominar o nosso português. Isso aí é bom para o dia a dia nosso, na vida particular, ou então na própria vida profissional. Eu posso também ter uma outra profissão que não seja também o refrigerista, mas eu acho que uma pessoa que não tem estudo, ela não consegue desempenhar com eficiência a profissão do refrigerista. Precisa ter uma boa base de português, senão ela não vai conseguir ter o discernimento necessário para tomar certas decisões. Às vezes não vai poder conversar com alguém que saiba mais. Lembro da frase que eu já falei: se não souber, não faça e chame quem saiba fazer. Então isso eu já falei para os meus funcionários. Então, se a gente pode também se reunir para um só não precisar tomar decisão e todo mundo, né? Então, de repente, a gente descobre uma maneira melhor de se instalar. Já aconteceu uma certa ocasião, uma máquina de uma certa empresa, nós vimos um problema na parte de ligação elétrica. E mandei um e-mail para essa empresa solicitando, salvo outro juízo, se não era o caso, fazer um aperfeiçoamento, porque estava tendo um erro de comunicação entre a unidade interna, a evaporadora, e a externa, a condensadora. Agora, fiz uma lauda, e uma lauda grande, né? E não tenho o dom aí da verdade ainda, né? Não sou a pureza, mas procurei e fiz o trabalho em conjunto. Fizemos um texto em conjunto, todo mundo deu o seu pitaco, a sua opinião, e está bom, não está bom. Mandei pedir para que outras pessoas estranhas à refrigeração vissem se estava bom ou não, e ficamos felizes em saber que aquela empresa ela acatou a sugestão e ainda fez melhor, tirou do mercado aquele modelo. Por quê? Porque estava dando o princípio de incêndio, tá? Então, sem querer falar em marca, sem falar aqui em maiores detalhes. Mas olha só o poder do linguajar técnico, o poder do português, né? Para ter esse discernimento da equipe da empresa para poder ajudar uma outra empresa. Tá? Só viemos a ganhar. Ganhamos alguma coisa com isso? Nada. Nada. Ganhamos sim. Ganhamos a satisfação de saber que nós ajudamos o próximo. Isso sim. Foi muito salutar. Tá, pessoal? Então saibamos falar corretamente, saibamos empregar o linguajar técnico da refrigeração, só teremos a ganhar e a fazer um trabalho sempre melhor para o nosso público-alvo, nossos clientes. Tá bom? Até o próximo vídeo.